Na madrugada de 15 de fevereiro de 1978, em Pensacola, Flórida, o policial David Lee aborda um carro que estava na estrada com os faróis quebrados. Ao verificar a placa pelo rádio, ele obteve a informação de que o veículo havia sido roubado. Quando David pede para o motorista sair do carro, ele então o ataca, agredindo o policial freneticamente. Porém, logo depressa, o sujeito foi dominado. Enquanto levava o agressor para a delegacia, o mesmo desabafa. Eu queria que você tivesse me matado. No dia seguinte, Lee soube que o motorista raivoso, que havia se identificado como Ken Misner, na realidade se tratava do infame Ted Bundy, que já havia fugido da prisão 2 vezes e era responsável por ceifar a vida de no mínimo 30 mulheres em pelo menos 4 estados diferentes. Bom dia para quem ainda não almoçou. Eu sou o Bonfim e sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Narrativa no Ar. Antes da gente começar, eu gostaria, na realidade, hoje de agradecer aos novos inscritos. Eu fiquei muito contente aí com a soma de 6 inscritos aqui no canal, que ainda tá começando, tá engateando, e ter vocês aqui para conversar comigo sobre esses casos me deixa muito feliz, muito contente, me dá um ânimo de continuar esse projeto, continuar essa jornada e entregar aí mais conteúdo para vocês. Eu não sei fazer isso muito bem não, gente. Obrigado. Já peço encarecidamente que, caso você ainda não é inscrito do canal, por favor se inscreva, deixa aí o seu gostei no vídeo e ajude essa engrenagem a se movimentar aqui na plataforma e ainda mais pessoas conhecerem aí esse projeto. Sem muita enrolação, vamos falar aí sobre o Ted Bundy e ficarmos horrorizados juntos com esse caso que é absurdo. Vamos pro vídeo. Nascido como Theodore Robert Cowell em 24 de novembro de 1946, Ted cresceu em Burlington, Vermont, sendo criado por seus avós maternos, Samuel e Eleanor Cowell. Sua mãe biológica, que seria Eleanor Louise Cowell, que na época de seu nascimento tinha 22 anos, era mãe solteira e até hoje não se tem a real identidade do pai biológico de Ted. Sendo assim, o seu avô, Samuel, dito como um fanático religioso, junto com a sua esposa Eleanor, assumiram a paternidade de Ted, a fim de não sofrer represálias da sociedade local na época, já que um filho ilegítimo não seria bem visto na sociedade. Desde cedo, Ted possuía gostos peculiares, existindo rumores de que já com 3 anos de idade ele alimentava um fascínio por facas, além de posteriormente ter aí um fascínio por revistas de entretenimento adulto que o seu avô tinha guardado no celeiro. Ted cresceu acreditando que Louise seria sua irmã mais velha, descobrindo a verdade somente após o ensino médio. Segundo a escritora Anne Rule, que conheceu e foi amiga de Ted, a descoberta acontecera após um término traumático de um relacionamento que teve na faculdade. Por volta de seus 4 anos de idade, Louise se muda para a Filadélfia com o filho, pois Samuel constantemente agredia tanto ela quanto Ted. Sendo assim, ela troca o sobrenome dele de Cowell para Nelson e em 1951, Louise conhece um homem chamado Johnny Cooper Bundy em uma noite de solteiros da igreja metodista de Tacoma. Logo depressa, o casal se casa, Johnny adota Ted oficialmente e então seu sobrenome passa a ser Bundy. Johnny e Louise tiveram mais filhos e, ao passo em que Ted crescia, ele cuidava dos irmãos. O padrasto de Ted tentou até inserir o garoto em atividades como viagens de acampamento e interações fraternais, né? Como jogar beisebol, por exemplo. Sei lá o que pai e filho faz lá na América. Porém, Ted não gostava do padrasto e permanecia isolado emocionalmente, se afastando de Johnny cada vez mais, né? Ele não curtia muito a pegada do padrasto. Não sei se essa frase é muito boa de se dizer. Na escola, Ted era descrito como um bom aluno. Ele estudou na Wood Wilson High School, em Tacoma, e participou da igreja metodista local, se envolvendo também em uma tropa de escoteiros. Por mais que sua interação social
parecesse normal, Ted permanecia introvertido grande parte do tempo, até os primeiros anos da faculdade. Além de sofrer aí o velho bullying que a gente conhece muito bem, né, no ensino médio, por sua timidez e introspecção, Ted não sabia como se relacionar com outras pessoas e, segundo suas próprias palavras, eu não sabia o que fazia as pessoas funcionarem. Eu não sabia o que fazia as pessoas quererem ser amigas. Eu não sabia o que tornava as pessoas atraentes umas para as outras. Eu não sabia o que estava por trás das interações sociais. Desde cedo, ele se mostrava uma pessoa inteligente e em 1965 se formou na Woodrow Wilson, sendo premiado com uma bolsa de estudos pela University of Puget Sound. No outono daquele ano, ele começou a cursar psicologia e estudos orientais. Eu não sei se alguém souber o que estudos orientais quer dizer, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu tentei procurar e não consegui achar nada, sei lá, ele fazia Kung Fu. Decidindo se transferir após 2 semestres para a University of Washington, em Seattle. Bundy, então, tenta iniciar sua vida profissional, trabalhando como estoquista em uma Safeway, empacotador em um supermercado, mas não conseguindo se sustentar em um emprego por mais de 2 ou 3 meses. Nesse tempo, Ted começou a se interessar por furtos e falsificação, a fim de sustentar o seu fascínio por esquiar. Ele roubava artigos de esqui em lojas de esportes e aprendeu a forjar bilhetes de teleféricos a fim de praticar o esporte preferido. Mais tarde, ele estagiaria voluntariamente por um programa de seu curso de psicologia no período noturno da Suicide Hotline of Seattle, que atendia as áreas metropolitanas e suburbanas da cidade. Lá, ele conheceu e fez amizade com Anne Rule, escritor iniciante e ex-policial que anos mais tarde faria uma biografia de Ted, chamada The Strange Beside Me. Após esse período, Ted deixa de lado sua introspecção e timidez e passa a ser uma pessoa mais confiante e dominante. Em 1968, ele gerenciou o escritório de Seattle da campanha presidencial de Nelson Rockefeller. Se matriculou na University of Washington em especialização em psicologia e tornou-se um aluno de honra, sendo notado por grande parte de seus professores. Em 1969, ele começa a namorar Elizabeth Klopfer, que se apaixonaria perdidamente por Ted. Os dois se encontraram em um bar de Seattle em um período em que Elizabeth tentava largar a birita constante. Ted então passa a tomar conta tanto dela quanto da sua filha pequena. Só que tempos mais tarde, Elizabeth seria uma das primeiras pessoas a denunciar Ted Bundy como suspeito dos assassinatos no Pacífico Noroeste. Ao se formar em 1972, Ted volta a trabalhar para o Partido Republicano Estadual e durante a campanha de Daniel J. Evans, ele trabalha como cameraman registrando os discursos do deputado. Em 1973, no outono, Ted se matricula na University of Utah no curso de Direito, porém abandona o curso na primavera de 1974. Ainda em 74, mais precisamente no dia 4 de janeiro, Karen Sparks, de 18 anos, se preparava para dormir no porão da casa de campus, onde dividia com outros 3 amigos da University of Washington. Ela leu um livro por um tempo e por volta da 1 da madrugada teve a sensação de que um homem a espreitava pela janela do porão. Após esquecer o incidente e pegar no sono, Ted entra no quarto da universitária sorrateiramente. Ele a com uma barra de metal enquanto ela ainda dormia e a agride de maneira íntima, até que algo o assusta. Ted ouve a voz de Chuck, amigo que dividia a casa com Karen. Chuck falava enquanto dormia, e isso fez com que Ted se assustasse e fugisse do local. Karen foi encontrada apenas às 19 horas daquele dia por seus amigos da casa, travesseiro banhado em vermelho e ela inconsciente. Seus amigos ligam para o 911 e para o pai de Karen, que logo foi levada para o hospital. Seu depoimento seria coletado apenas 10 dias depois, pois a garota havia ficado em estado de coma. No entanto, Karen não se lembrava do ataque e só soube de tudo posteriormente. Os policiais acreditavam que o ataque havia sido meticulosamente planejado, já que dias antes, Karen teve a impressão de que uma pessoa a observava em uma lavanderia próximo de onde morava.
Eu lembro de ver um cara olhando para mim e pensei, nossa, sabe? Talvez tenha sido só fruto da minha imaginação, porque foi muito rápido. Foi só um flash. Não, ninguém vai me machucar, sabe? Estou vivendo com esses caras, sabe? Tipo, quem vai me machucar? Deveras uma situação trágica. Karen Sparks teve sequelas permanentes do ocorrido, porém, fora uma das poucas vítimas de Ted que sobreviveu. Karen se tornaria uma pessoa forte no decorrer dos anos que se passaram, mental e emocionalmente falando. Segundo suas próprias palavras, ela nunca mais teve um dia ruim na vida. Infelizmente, outras vítimas não saíram com vida dessa encruzilhada perversa. Um exemplo seria Linda Ann Haley, também cursava na University of Washington. Aos 21 anos de idade, Linda era musicista e trabalhava na Northwest Sky Reports como anunciante do tempo. Em fevereiro de 1974, apenas um mês após o ocorrido com Karen Sparks, Linda Ann desapareceu do porão onde era o seu quarto, na casa onde dividia com outras amigas do campus. O quarto estava impecavelmente limpo, com exceção de algumas manchas vermelhas em seu travesseiro e em volta da gola de sua camisola, que fora encontrada no guarda-roupas. Apesar de todos os esforços das autoridades para encontrá-la, Linda Ann fora achada já desencarnada apenas em 1975, junto a outras vítimas de Bundy. Nos meses que se passaram, Ted foi mudando seu modo de agir, porém ainda na área da Universidade de Washington. Ele passou a abordar as mulheres usando um gesso falso no braço ou parecendo ter uma incapacidade de se movimentar, utilizando muletas e pedindo para que elas colocassem alguns itens em seu carro, que seria um Fusca marrom. Quando então ganhava a confiança das garotas, Ted as surpreendia, as explicava e amarrava, as atirando no interior do Fusca. Após os atos repudiantes e após ceifar a vida delas, Ted as colocava em um local remoto da floresta, visitando o local posteriormente, e eu não preciso dizer a vocês pra quê, né? Acredito que nessa altura do campeonato vocês já sabem o que ele voltava a fazer. Nos 5 meses seguintes a Linda Ann, Ted sequestrou e ceifou a vida de Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt, Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball e Jordan Hawkins. Os policiais e investigadores começam então a se movimentar com mais urgência, e diversas agências governamentais passam a ajudar na procura das garotas desaparecidas. O Departamento de Emergências do estado de Washington fora uma dessas agências. Lá, Ted Bundy trabalhava tranquilamente, conhecendo Carolyn Ann Boone, com quem namorou por um tempo enquanto os assassinatos ainda continuavam. Mas à medida em que os desaparecimentos eram investigados, a descrição de Ted Bundy e seu Fusca marrom afunilavam as atenções das autoridades para ele, até que o seu local secreto na floresta é encontrado. Ted se muda para Utah, pois havia sido aceito na faculdade de Salt Lake City. Enquanto permanecia em Utah, ele continuou o seu rastro de crueldade. Entre outubro e novembro de 1974, Nancy Wilcox, Melissa Smith, Laura Amy e Deborah Kent desaparecem. Nesse período, Elizabeth começa a suspeitar de Ted, já que ela percebeu que os desaparecimentos de Utah começaram após a mudança dele. Ela também começou a desconfiar de atitudes suspeitas que ele tinha, como manter um cutelo sempre por perto, ou suas saídas na calada da noite. Ted até usou o seu charme para desviar o assunto, com persuasão, sabe? Mas Elizabeth secretamente foi até a polícia e fez a sua primeira denúncia. Porém, os policiais não acreditaram que ele poderia ser o assassino. Ted era visto como uma pessoa charmosa e, além disso, era descrito como alguém normal, entre aspas, fugindo do estereótipo de uma pessoa com uma mentalidade de SK. Só que Elizabeth não se deixou convencer por esse discurso dos policiais. E em 1975, quando Carrie Campbell, Julie Cunningham, Denise Oliverson, Lynette Culver e Susan Curtis desaparecem, tanto no Colorado quanto em Idaho e Utah, ela foi novamente até as autoridades fazer uma segunda denúncia. Ted seguia sua vida normalmente, sem saber que as autoridades estavam em seu encalço. Em 16 de agosto de 1975, Bundy foi parado pela polícia, pois havia passado por uma blitz sem parar para a viatura. Uma busca fora realizada em seu carro e os policiais encontraram um pé de cabra, um picador de gelo, algemas, sacos de lixo e uma máscara de esqui. A polícia considerou aquelas coisas
como um kit de arrombamento, o levando para a delegacia. Ele manteve a calma durante todo o interrogatório, explicando que precisava da máscara de esqui para suas práticas do esporte. Já as algemas havia encontrado em uma caçamba de lixo. Todo esse papinho não convenceu o detetive Jerry Thompson, que associou Bundy e seu Fusca ao rapto de Carol Dahont e outras garotas desaparecidas, pedindo uma revista em seu apartamento. Uma prova promissora foi encontrada, um folheto de um resort de esqui no Colorado onde Karen Campbell havia desaparecido. Carol Dahont e outras testemunhas foram chamadas para uma identificação, onde Ted e alguns policiais da paisana ficaram prostrados em uma fila atrás de um espelho falso. As testemunhas o identificou como o oficial Roseland e também como o homem que observava de longe Debbie Kent quando ela desapareceu. Um julgamento foi feito e Bundy foi condenado pela abdução de Dahont e sentenciado a 15 anos de prisão em 1º de março de 1976. Só que em 7 de junho de 1977, Ted foge ao visitar a biblioteca jurídica do tribunal, pulando da janela do 2º andar do prédio. Depois de se perder na montanha Aspen durante a fuga e chegar dias depois na cidade de Crested Butte, ele rouba um Cadillac e dirige sem rumo, voltando para Aspen, onde fugiria para outro lugar. Porém, foi preso por policiais que procuravam por ele. Voltando para a prisão em Glenwood Springs, no Colorado, Ted, de algum jeito, consegue uma lâmina de serra e $500. Ele ficou durante 2 semanas serrando as soldas de uma placa de metal que havia no teto, até que conseguiu abrir um buraco espaçoso bastante para se esgueirar. Um informante, um preso que também estava em Glenwood Springs, até o dedurou para os guardas da prisão quando percebeu o que Ted estava fazendo. Só que os policiais não deram tanta importância, acreditando que a declaração seria falsa, para conseguir ali uns benefícios durante a prisão. No entanto, quando Ted percebeu que seria transferido e seu julgamento pelo assassinato de Karen Campbell seria adiantado, Ted apressa sua fuga. Na noite de 30 de dezembro de 1977, ele coloca uma coberta sobre alguns livros e um monte de travesseiros em sua cama, se esgueira pelo buraco que fez no teto e sai diretamente no apartamento do carcereiro, que havia saído com a esposa na época. Tava nevando aquela noite, porém Ted sai pela porta da frente do apartamento, caminhando no frio do Colorado. Ele rouba um carro quebrado e o deixa preso na nevasca na rodovia 70, mas consegue carona com um transeunte. As autoridades lhe dão conta da fuga de Ted Bundy apenas 17 horas após o ocorrido, e com isso ele já estaria em Chicago. Como dito anteriormente, Ted sempre fora descrito como uma pessoa comum, pouco notável em meio a tantas outras. Em meados de janeiro de 1978, após sua segunda fuga da prisão, Ted se mantém em Tallahassee, Flórida. Lá ele aluga um quarto numa pensão sob o pseudônimo de Chris Hagan, posteriormente trocando sua identidade para Kenneth Misner, cujo documento ele havia roubado. Ele começa a cometer vários crimes pequenos, desde furtos a roubos de carro. Durante essas caminhadas, virava e mexia, Ted deixava o bigode crescer para passar despercebido entre a população. Em algumas ocasiões, o cabelo que antes era cortado rente, agora deixava grande e assim ele transformava-se quase em outra pessoa. Ted então viaja para Salt Lake City, Flórida, em 8 de fevereiro de 78. No dia 12, ele rouba um Fusca e sai definitivamente de Lake City, voltando para Tallahassee. Porém, antes dessa viagem, ele abduz, agride de maneiras íntimas e ceifa a vida de Kimberly Lynch, deixando-a desencarnada sob um pequeno galpão de porcos. 3 dias depois, na madrugada de 15 de fevereiro, o policial David Lee o aborda em Pensacola. Quando David recebe a informação no rádio de que o Fusca tinha sido dado como roubado, os dois entram em uma luta corpo a corpo. Ted é imobilizado e levado para a delegacia. Ele se identifica na ficha como Ken Misner, de quem havia roubado os documentos. Porém, testes em sua impressão digital o identificam como Theodore Bundy, ligado inclusive a assassinatos realizados em Miami, na Irmandade Chi Omega da Florida State University. Margaret Elizabeth Bowman e Lisa Janet Levy não sobreviveram ao ataque à Irmandade, ao contrário de Karen Chandler e Kathy Kleiner, que sobreviveram. Ted foi preso novamente. Durante
Durante seu julgamento, em meados de 1978, ele rejeita a defensoria pública e decide atuar como o seu próprio advogado, mesmo sem ter um diploma. Larry Simpson seria o promotor que o processaria em nome do Estado. Amostras de sua arcada dentária foram coletadas, já que Ted havia deixado aparente a marca de seus dentes em uma das vítimas de Chi Omega. Nita Neri, integrante da Irmandade, que no dia dos fatos voltava de um encontro quando viu Bundy fugindo do local, foi uma testemunha-chave. Após todo o desenrolar do julgamento, já em 1980, Theodore Bundy foi sentenciado à pena capital pelos atos cometidos contra Kimberly Lynch. Bundy se casou com Carolyn Ann Bone enquanto estava no banco dos réus. Contudo, em 1986, eles se separam, após Carolyn dar à luz a uma filha em 1972. Ted Bundy teve a pena aplicada em 24 de janeiro de 1989, na prisão estadual da Flórida. De acordo com Dorothy O'Donnell Levis, professora da New York University Medical Center, Ted Bundy seria um maníaco depressivo e seus atos ocorriam durante seus episódios de depressão, algo que não justifica, mas para ela, de acordo com as palavras de Ted, seu avô, Samuel Cowell, um fanático religioso que odiava pessoas de outras etnias e religiões, seria o principal estopim de seus surtos maníacos. Já de acordo com as avaliações psiquiátricas levantadas pelo Dr. Emmanuel Tanay, Ted seria uma pessoa inteligente e bem informada, que teria sérios transtornos dissociativos ao longo da vida. Um indivíduo movido por impulsos, alguém descrito como uma personalidade psicopática, a fim de conceber prazeres a curto prazo a si mesmo, sem se importar com o longo prazo e as consequências de seus atos. Ted Bundy seria, sem dúvidas, um dos estopins para o termo SK nos Estados Unidos. Sua infâmia mudaria drasticamente o modo que as investigações seriam levadas daqui para frente. Antes de ter sua sentença aplicada, Ted confessaria em torno de 300 casos ligados a ele, porém estima-se que suas vítimas ultrapassem a contagem de 100. A bem da curiosidade, existe a possibilidade de a cantora Debbie Harry, integrante da banda Blondie, quase ter se tornado vítima do SK. Segundo suas lembranças, Debbie estaria tentando atravessar a cidade de Nova York quando um homem em um carro branco a abordou e ofereceu carona. Após o homem persistir, ela aceita a carona, mas percebe que algo estaria estranho. O carro cheira mal, haviam várias marcas de arranhões nos bancos e as maçanetas das portas haviam sido removidas. Ela logo tenta um jeito de escapar pela janela, e ao conseguir colocar o braço para fora, o motorista tentou fazer uma manobra dobrando a esquina para tirar seu equilíbrio, porém Debbie consegue se atirar para fora. Contudo, existem algumas controvérsias nos fatos, já que não existem relatos de Ted Bundy atuando em Nova York, embora isso não invalide a experiência aterradora que Debbie Harry vivenciou. Ted Bundy teve uma biografia escrita por sua amiga e ex-policial Anne Woolley em 1980, chamada O Estranho ao Meu Lado. Em 2019, o longa-metragem Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, foi produzida pelo diretor Joey Billinger, estrelado pelo ator Zac Efron. Logo depois, em 2020, uma minissérie chamada Ted Bundy, Apaixonada por um Assassino, fora realizada, contando o lado da história de Elizabeth Clover e sua filha Molly. Então seria isso, gente. Esse aí é um resumo bem resumido mesmo desse caso, falando sobre o Ted Bundy, um pioneiro do termo SK nos Estados Unidos, né? Existem outros, obviamente. Aquele do hotel, não lembro o nome dele. Se eu lembrar, eu vou colocar uma foto aí na tela dele e um dia eu falo sobre ele também. Esse cara aí do hotel e o Ted Bundy, eles meio que foram a pólvora sobre meio que um surto, né, de SK que houve aí nos Estados Unidos em torno ali dos anos 20 até os anos 80, 70. É claro que existem ainda hoje, né, casos assim como esse, mas aquela época era meio que o boom da coisa. Assim como também a questão de cultistas, que eu também pretendo trazer um dia aqui pra vocês, quem sabe. Como sempre, eu vou deixar as fontes aqui também mastigadinhas aqui na descrição. Se eu deixei alguma coisa passar, por favor, eu peço que você
vocês comentem aqui embaixo, deixem aí a opinião de vocês, né? É um caso infame, eu não gosto muito de deixar a minha opinião, falar sobre esse K e falar também sobre pequenos, você entende, né? Tiveram vítimas do Ted Bundy pequenas, eu não posso ficar dando muito detalhe sobre isso. Falar sobre esse tipo de coisa me incomoda um pouco, me deixa com um gosto amargo na boca, sabe? Mas, do mais é isso, fontes na descrição. Agradeço de novo aos inscritos aqui do canal, muito obrigado mesmo, vocês são, nota 10, vocês me dão aí uma motivação para continuar esse projeto todos os dias, né? Eu tomo aí o meu tempo livre da minha vida de peão para poder pesquisar, gravar e editar esses episódios aí para vocês. Um abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Jah e tchau.